Irmãos, eu quero cumprimentar vocês em nome do Senhor Jesus, agradecer ao Senhor essa oportunidade preciosa de aprendizado, de fortalecimento e de adoração ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui, reconhecendo que diante de Deus todos nós somos vozes que reconhecem a sublimidade e agradecem a Deus o derramamento da graça que nos alcançou. Amém? Eu peço a você, irmão, por favor, que abra aí a sua Bíblia. Você que a tem. Salmo número 55 e Salmo número 68. Duas referências. 3 versículos que são pérolas de grande valor para nós. Salmo 55, versículo 22, e Salmo 68, 19 e 20. Amém? Irmão, mesmo assentado, você, por favor, queira acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 68, 19 e 20. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Amém? Irmãos, eu andei pesquisando o sentido da palavra fardo e eu encontrei duas definições interessantes. Fardo, uma carga pesada de responsabilidade ou um sofrimento difícil de suportar. A outra é preocupações, deveres, pesares, pecados, problemas que causam desgosto e desgaste emocional. Eu não sei qual delas você gostou mais, mas nos interessa reconhecer a bondade de Deus, reconhecer que Ele demonstrou interesse por nós, nós que éramos carregados e sobrecarregados de pecado, de pesares, de constrangimento, de vergonha, de impropérios, de situações de dilema existenciais. E eu quero convidar vocês, irmãos, a pensar um pouco a respeito da necessidade de entregarmos ao Senhor nossos fardos. O Senhor nos libertou, cada um tem sua história, cada um sabe o tamanho do dilema, o fosso de onde Deus lhe tirou, e o tamanho da esperança e a profundidade do derramamento da graça que o Senhor precisou dirigir a você. De maneira geral, a nossa vida é realmente complicada. É complicada porque nós éramos ignorantes quanto à graça. Nós não tínhamos entendimento de Deus. Nós, de maneira geral, a humanidade dispensa Deus porque não compreende a necessidade de se render ao Deus que lhe deu a vida. E para as pessoas que querem enfrentar os problemas sozinhos, vencer as dificuldades, as batalhas, as tempestades com a força do próprio braço, provavelmente elas vão se machucar porque elas vão carregar de seus próprios fardos, dos seus próprios méritos, muitas feridas, muitas perturbações, grandes inquietações. Algumas pessoas chegam ao ponto de querer morrer porque não se veem preparadas para vencer certos desafios. Irmãos, a vida nos impõe, e nós que vivemos no mundo dito civilizado,
nós temos uma identidade. E Deus nos reconhece, não pelo CPF, Ele reconhece pela alma que Ele nos deu. E muitas vezes nós nos vemos inquietos e muita gente desanima no meio do caminho, diante do desafio, diante da luta, diante do sofrimento. E é nesse momento aqui que Deus nos vê e nos dá a possibilidade, nos mostra que existe esperança. Até aqueles que são de Deus precisam entender que eles não estão isentos de luta e de dificuldade. Jesus, Ele nos convida para entregar a Ele tudo aquilo, todas as lutas, todas as tribulações. E Ele nos diz que o seu olhar, que nos conhece, Ele sabe o tamanho da nossa força, Ele sabe que somos pó, e Ele sabe que não há vitória, não há escape, nem na vida, nem na morte, cada um lutando sozinho. Ele quer levar esse fardo. Ele venceu. Ele apontou a perspectiva que nos faltava. Eu tenho uma referência de Mateus 11, 28, que foi lida aqui hoje. Vinde a mim os que estão cansados, os que estão oprimidos, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A palavra fardo, ela tem origem em duas palavras gregas. Ela pode ser entendida como fardo físico, uma carga pesada, lembrando de 1 Timóteo 5,16, se algum crente tem viúva, socorra e não a sobrecarregue, e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. A outra expressão é kopos, que significa ferir, bater. Pode ser uma metáfora aqui, para nos chamar a atenção para a realidade da dificuldade, da luta, do dissabor, das dores, das ameaças, da opressão, dos desentendimentos naturais que o ser humano tem durante a sua existência. Mas o Senhor nos convida, lá em Mateus 6, 28, olhai os lírios do campo, porque não trabalham, não tecem, contudo o Senhor os sustenta. Qual é a sua compreensão disso? É que, apesar de que temos pouca força, Deus nos vê e Ele estende sobre nós o braço forte para nos dar o livramento que precisamos. Existem, irmãos, alguns tipos de fardo que eu queria notar aqui com vocês. Existe o fardo das tradições religiosas. Quantos fardos existem hoje? Tem muita gente estranha, inclusive no meio cristão, pessoas que declaram fé, mas são praticantes de um rito religioso que não lhes tem sido providencial, não lhes tem sido suficiente para vencer as dores, as mágoas da alma. São fardos difíceis de carregar. Algumas pessoas fazem sacrifício. Algumas pessoas chegam a sangrar o seu joelho. Algumas delas sobem a escada do Senhor do Bonfim de joelho e lá em cima, com o sangue escorrendo, beijam aquela figura religiosa, dando a impressão de que aquilo tudo vai satisfazer e aliviar sua alma. A Bíblia fala dos fariseus, dos judaizantes, pessoas que exigiam um cumprimento de duríssimas regras, tradições humanas que eram inócuas, não eram suficientes para as pessoas se sentirem aliviadas dos seus pesos. Eram legalistas, eram hipócritas. Algumas até se orgulhavam disso, mas não passavam disso. Eram cumpridores de um rito, mas não havia virtude em seu coração. Era como se fosse assim uma repetição de tradição. Um outro tipo de fardo que eu identifico, irmãos, é o fardo
do sofrimento e da perseguição. Baseado em 2 Coríntios 1:8. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu e você sabemos que viver faz parte do viver o sofrer. Mas, às vezes, o sofrimento vem de forma tão pesada, tão avassaladora, que algumas pessoas até acham que não vão ter saída. Existem situações assim, onde a pessoa se sente perdida, incapaz diante de uma doença, diante de uma dor grande, da perda de um ente querido, de uma tragédia, situações assim do ambiente urbano, um assalto que termina em morte. São coisas assim que nos chocam por dentro. E a gente fica se perguntando quando isso vai acabar. Ou será que nós precisamos nos acostumar com essa ciranda de mazelas, de misérias? O Senhor está nos dizendo que é possível nós nos libertarmos desse fardo. Existe o fardo dos vícios. Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus mostra aqui, no versículo, a possibilidade de que até os próprios crentes se distraiam com as coisas do mundo, com o engano, e possam se adequar aos costumes, aos vícios sociais. Irmãos, nós precisamos estar atentos. O Senhor nos convidou para um padrão de vida mais excelente. O Senhor nos chama para olhar para o mérito de Jesus. Ele nos deu a oportunidade, e aqueles que abraçaram podem olhar que a sua alma foi resgatada. O preço foi muito alto, não existe descrição que caiba, que defina. Mas eu posso dizer que pessoas que hoje estão escravas do álcool, escravas do tabaco, escravas da droga em geral, são pessoas que carregam sobre os seus ombros uma dependência. Existe outro tipo de dependência. A gente precisa atentar e ver que existem dependências psicológicas que impedem as pessoas de agirem de maneira humana. Algumas delas, elas precisam passar até por tratamento, porque vivem fora de si, vivem assim, abarrotadas, não conseguem, a sua mente não encontra saída. Algumas chegam ou beiram ou entram na própria loucura. Quero falar do fardo do sofrimento causado por este pecado. O pecado encoberto. Lá no Salmo 32, 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. Eu posso entender, irmãos, que Deus pesa a mão de forma disciplinadora sobre os seus filhos. Amém? E nós não podemos, não devemos admitir, ocultar erros, transgressões e culpas. Nós precisamos lançar tudo isso ao Senhor, para que Ele nos liberte, nos livre por completo. Provérbios 28, 13. O Senhor, aliás, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Davi experimentou o fardo de pecado que estava encoberto, estava culpando, tirando-lhe a paz. A sua consciência estava pesada. E Davi foi abençoado porque reconheceu, porque confiou os seus cuidados, suas preocupações, os seus medos, seus temores, seus pesares diante de Deus. A Bíblia fala de um fardo
que esse é necessário, o fardo de carregarmos uns dos outros, ou ajudarmos uns aos outros. É Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo se cumpre através do amor. Uma coisa interessante, que agrada, que deixa em nós um saldo positivo e saudável. Irmãos, não é fácil. A gente sabe que existem irmãos que são mais difíceis de ser levados. Mas o Senhor nos colocou nessa trilha e nessa caminhada, e nós precisamos ajudar uns aos outros a conhecendo. Nós não conhecemos tudo a respeito do outro, mas o Senhor vai nos dando graça, sabedoria, nos dando tato, nos dando qualificação para que aquilo que nós temos de valor seja compartilhado, e o outro seja abençoado, e o outro seja despertado, seja motivado, seja envolvido. E aquelas pessoas que se sentem frágeis, fracas, elas encontrem em nós, encontremos em uns nos outros essa qualificação. Existe o fardo da preocupação com o futuro, que é chamada de ansiedade. A base bíblica é Lucas 12:22. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, nem haveis de vestir. Chamo sua atenção aqui, irmãos, porque a ansiedade é um fardo marcante da natureza humana. O homem é inquieto, o homem é instável. A humanidade, de maneira geral, ela aprendeu a conviver com isso, e tem pessoas que usam isso até de modo positivo. Mas existe um grau de ansiedade que tira a paz, que tira o sono, que tira a saúde, que gera lá no interior da pessoa uma crise existencial. É um dilema que vai se aprofundando, e se a pessoa não encontrar alívio, ela vai entrando em depressão, e o sofrimento vai se multiplicando, e pelo fato dela não ter conhecimento sobre o futuro, o fato dela viver de grandes incertezas, nós não sabemos do dia de amanhã mesmo, e Deus não nos deu essa possibilidade. O que eu posso dizer é que estar ansioso é antecipar o sofrimento de amanhã. A Bíblia fala que cada dia o seu próprio mal, e cada dia o seu próprio bem. Não queira assumir dilemas que não estão direcionados a você hoje. Quando você estiver preparado, quem sabe Deus até lhe coloque numa situação, num desafio de fé, onde você será testado na sua fé, na sua sabedoria, na sua qualificação como cristão. Existe um outro fardo que esse é doloroso, esse é motivo assim de muita oração. Você conhece alguém que vive debaixo de opressão demoníaca? Esse é um fardo difícil de ser superado, porque os homens querem vencer isso com remédios, usam de táticas de psiquiatria, coisas assim que dão uma ideia de que a modernidade é capaz de resolver. Não resolve. Demônio só se rende ao poder de Deus. Onde o Espírito Santo está presente, onde Jesus está determinando as coisas, aquele terreno se torna ambiente santo. E nós precisamos identificar isso. Mateus 15:22. Uma mulher cananeia clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Há muita gente hoje possessa e oprimida, gente que está debaixo de escravidão espiritual. Irmão, você já teve a oportunidade de orar por alguém assim? Você já viu o vizinho com as panelas batendo nas janelas? As coisas durante a noite, lá, 2h, a bagunça, o barulho, o terror. Lembra da história dos mitos, dos contos dos castelos mal assombrados? E existe essa possibilidade hoje, do inimigo estar dominando um ambiente de tal forma que coisas dessa natureza, que entram nos mitos, você que conhece a palavra de Deus, você sabe que o inimigo é capaz de gerar esse tipo de situação de pesar.
Marcos 5, de 1 a 10, narra aí a história de um homem de Gadara, que vivia carregando um fardo pesado. Legiões de demônios acometiam a vida dele. E ele passou quase toda a sua vida algemado, vagando pelos cemitérios, buscando se alimentar de cadáveres. Irmão, parece um terror, mas isso é realidade. Pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão passíveis de entrar num dilema, num significado existencial desse. Existe um outro fardo também, que é mais natural, um pouco mais leve. É o fardo físico da labuta diária. Mateus 10, 12, Jesus fala aqui que os últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo, eles receberam igual os que trabalharam o dia todo. O trabalho é para nós uma bênção, mas pode se tornar um excesso, pode se tornar um exagero. É um grande fardo, porém, este é um fardo que, praticado da maneira certa, ele nos traz a dignidade, ele traz honra. Eu vi alguém dizer que o trabalho dignifica o homem. Eu considero, irmão, positivo, quem adquiriu a qualificação profissional correta, pode traçar planos, pode planejar. E o princípio de Deus é que cada um ganhe, se alimente do seu suor, não daquilo que é dos outros, mas pense na capacidade, na condição em que Deus lhe convidou, lhe ajudou a conseguir. Esse é um método que facilita um pouco, tira das pessoas um pouco dos pesares, dos medos, porque quem trabalha bem, de maneira honrada, tem uma expectativa de uma recompensa. Quem sabe, no nosso caso, nós poderíamos fazer uma citação aqui de 10, 20, ou todos nós aqui, que já entendemos o significado e o bem que o trabalho traz. Amém? Não é um fardo ruim, porém, se torna ruim quando as pessoas deixam de viver, deixam de pensar em Deus e passam a viver apenas o estresse e o resultado que ele vai trazer. Tem pessoas que não trabalham, elas vivem como vegetal, elas só reproduzem, elas esquecem que tem família, esquecem que tem um objetivo, um propósito, um projeto. Eu acho que a gente precisa buscar de Deus essa sabedoria para que esse fardo não seja tão ruim, porque ele pode sim ser bom. Mas, irmãos, vamos pensar agora, o que é que Deus pode nos oferecer? Como é possível aliviarmos-nos desses fardos, daqueles fardos ruins, daquilo que vai gerando desconforto para a nossa alma? Tem uma obra clássica do Peregrino, você conhece essa obra? John Bunyan. Esse livro narra a caminhada de um cristão que buscava alívio para os seus pecados. Ele peregrinava com um fardo esmagador, procurando alívio, e ele saiu de casa com esse propósito, passou a andar de maneira peregrina. Apesar de muito se esforçar, ele não conseguia e não conseguiu o alívio dos seus pecados sozinho. O fardo de culpa, de ansiedade, de desespero, de confusão. E todas as oportunidades que vinham ao seu encontro eram para testar a sua resistência, testar a sua determinação e a sua fé. Só quando um servo de Deus liberto lhe mostrou o caminho do Calvário, ele conseguiu, de maneira plena, o resgate, o alívio, a restauração para a sua alma. O peregrino, então, aceitou entregar o seu fardo a Jesus, que, ao vir ao mundo, completou o propósito para o qual ele veio, que foi libertar a alma do homem que estava escrava. Amém?
e aquele moço, o peregrino, recebeu Jesus como Salvador e transferiu seus fardos ruins para Jesus, e assim venceu a sua batalha. Os seus dias, lá no final, ele encontra a grande cidade celestial, maravilhosa, aquela que foi prometida a todo aquele que crê em Jesus. Irmãos, o alívio dos fardos, ele vem de 3 formas. A primeira já citei: receber Cristo e aceitá-lo no coração, seguindo o evangelho da salvação, abrir mão, renunciar às vaidades, às vãs paixões, deixar de lado os métodos humanos. Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no evangelho para a remissão dos vossos pecados. Essa é a única saída para quem está se sentindo sobrecarregado de culpa, de humilhação, de constrangimento. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do vosso Deus. Jesus diz aqui àqueles que se acham cansados: eu vos aliviarei. É dessa maneira que ele convida a humanidade a vencer esses fardos. Isaías 55:1, todos os que têm sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei. Vinde adquirir sem pagamento e sem custo. Está tudo disponibilizado. É uma questão de entendimento, de determinação da alma, onde você, reconhecendo-se incapaz de levar a sua vida, levar os seus fardos sozinho, o Senhor lhe dá essa oportunidade. Apocalipse 21:6. Aquele que está assentado no trono afirmou: faço nova todas as coisas. Tudo está realizado. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E todos aqueles que tiverem sede, eu lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha quanta situação agradável. Olha para qual ambiente o Senhor está convidando você. Nós estávamos perdidos, desgarrados como uma ovelha estonteada, sem expectativa, sem perspectiva nenhuma. E o Senhor nos entrega o maior presente, que é a oportunidade de nos livrarmos desses embaraços. Quem convida é Jesus. Jesus, a Bíblia o descreve como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Senhor, como o Salvador de todo aquele que crê. Ele convida a todos que se acham, que se sentem cansados, se sentem enfadados, oprimidos, confusos, perturbados. E ele fala não só aos da família da fé, mas a toda a humanidade. Quem nos ouve ou quem vier nos ouvir vai entender que não existe solução para o dilema existencial a não ser entregando a sua vida a Jesus. É para essa finalidade que ele nos convida, para alívio, para refrigerar a nossa alma. Então, as pessoas que vivem hoje escravizadas dos vícios, escravizadas das ilusões, das futilidades, dos pesares, não conseguem mais ter paz. O Senhor está dizendo: olha, vinde a mim, eu te alivio. O que eu vim oferecer é suficiente. A sua alma pode ser resgatada hoje, pode ser abençoada. Do seu interior poderá jorrar vida, pode jorrar prazer verdadeiro, alegria plena, conhecimento, intimidade, dignidade diante de Deus. Eu quero convidar você a pensar aqui, irmão, baseado no Salmo 23, como Davi se sentia na sua relação com Deus. Veja quem era o Davi oprimido, que se sentia com os ossos apodrecidos, e agora o Davi que diz ao Senhor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, por longos dias, como você queira entender. Sinta a diferença de um homem liberto de toda espécie de fardo, de pecado, de opressão, de ruína, de vergonha, porque Davi passou por esse processo, e ele foi restaurado. É isso que Deus faz, quando Ele encontra uma pessoa que se rende, que se reconhece necessitada da bênção, do resgate, da alegria, da salvação. Como é que é possível receber Jesus hoje? Confessar, arrepender, crer de todo o coração, entregar. É ir pela fé, é obedecer e guardar a palavra. Reconhecer-se um pecador, aceitar o pagamento dos pecados, aceitar que o seu pagamento não vale, o que vale é o dele. Aceitar, abandonar a prática daquilo que é condenável, aprenda com Jesus a fazer isso, porque nenhum de nós pode se declarar absolutamente em si mesmo confiável. Nós somos pecadores por natureza. E até aquele que nasceu de novo, ele não está livre de um dia ser engodado numa perturbação dessa. Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você não pode sair dos seus dilemas existenciais sozinho. Mesmo você que está na casa de Deus, você precisa declarar, determinar que a sua alma vai seguir o roteiro que vem de Deus. É dessa maneira que você vai vencer. É dessa maneira que você vai passar os seus dias, sejam eles muitos ou poucos. Não nos importa hoje isso. O que nos importa é que nós não estamos vivendo para nós mesmos. O apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo, morrer é lucro. Se estivermos diante de Deus, nossa vida está aliançada, amém? Não existe mais condenação sobre nós, porque o sangue de Jesus foi derramado, e aquele que foi alcançado, que tem uma aliança verdadeira com Ele, tem uma convicção na sua alma de que não está sozinho, vive para a glória e exaltação do nome do seu Senhor. Salmo 68, 19, que nós lemos. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Quem não fez ainda, o Senhor lhe convida. Aceite Jesus, o diretor, na direção de sua vida. Entregue a ele o seu fardo, e ele o levará. 1 Pedro 6, 5, 6 a 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resisti-lhe firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos pelo mundo. Muitas aflições ainda passaremos. Irmãos, o Senhor nunca nos enganou, nunca nos iludiu, achando que nós iremos viver um mar de rosas, somente perfume, só flores. Se você olhar o seu semelhante em redor, numa ruína, numa mazela, não somente social, mas na alma, principalmente na alma, isso precisa nos incomodar, precisa nos despertar, nos inquietar. São coisas que tiravam o sono dos homens de Deus, dos heróis da fé. E alguma coisa precisa acontecer conosco hoje, para que
nós tenhamos a condição, a capacidade, tenhamos a convicção de que nós temos metas, nós temos desafios que o Senhor nos faz. Ele nos deu uma responsabilidade de sermos instrumento na sua mão. E tem muita gente que pode ser abençoada através de nós. Vamos enxergar isso, vamos considerar isso como sendo um segredo de vitória e de realização. Os homens de Deus da fé que foram colocados na lista dos heróis, não é porque eles tinham o olho azul, é porque eles tinham uma fé profunda, uma fé encorajadora. Alguns deles eram surrados em praça pública. A perseguição chegava a eles de maneira assustadora, avassaladora. O apóstolo Paulo chegou a dizer que a dor era tão forte que eles chegaram a perder o sentido, o prazer na vida, né? De ter esperança de viver mais. Estamos chegando ao final. Mas eu quero que você, irmão, entenda aqui um detalhe importante. Baseado numa frase de Spurgeon. Ele disse assim, uma pequena fé leva a alma ao céu, mas uma grande fé traz o céu para a alma. Olha que coisa bonita. Você consegue entender a profundidade desse pensamento? Uma pequena fé nos leva ao céu, leva a alma ao céu. Uma grande fé traz o céu para a nossa alma. Se sua alma se acha cansada, sobrecarregada, de algum tipo de fardo, se você deseja alívio, se você deseja de fato vencer como um servo de Deus, entenda que existe saída, existe solução, existe método, existe um padrão, existe aquela qualificação que Deus é capaz de lhe dar, de preencher sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. 1 Pedro 5,6, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que, em tempo oportuno, ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, eu faço uma pergunta para finalizar aqui. Qual é o tipo de fardo que você está levando? É o fardo natural necessário, ou é um fardo das vãs ilusões que tem lhe trazido confusão e você não sabe a quem está servindo? Que tipo de fardo é aquele que nós poderíamos dizer assim, eu estou levando? E o fardo que é meu, que não é um fardo muito bom, muito honroso, eu entreguei ao Senhor de fato? Qual é o tipo de coisa que eu digo que entreguei a Deus que não entreguei? Tem gente que entrega o fardo ao Senhor, mas vai buscar de volta. Na hora que sai de casa, ele entrega na hora que sai, mas quando volta, pega o fardo de volta para sofrer. Tem gente que cultiva a dor. Que Deus nos ajude. Que Deus abra a nossa mente, nos esclareça. Que nós, de fato, sejamos sábios para darmos preferência ao método de Deus. Que não nos sintamos capazes de, em nós mesmos, fazermos as coisas à nossa maneira, porque normalmente é viciada, é falha, é passível de queda. Nós não temos sustentação em nós mesmos. O Senhor vai nos dar, vai nos retribuir. Qualquer semente de fé e de obediência que semearmos, Ele vai nos recompensar. Ele vai nos ajudar a erguer a cabeça, a termos uma fé de fato inabalável. No meio da tempestade, nós não vamos nos render, porque a nossa fé, ela é substancial, ela está sendo sustentada nos pilares da eternidade. Jesus nos deu essa possibilidade, essa segurança, essa firmeza. Irmão, que tal você hoje entregar sua vida ao Senhor em oferta de sacrifício? Em oferta de dizer, Senhor, o prestígio que eu pensava que eu tinha, eu já entendi que eu não tenho esse prestígio todo. Mas o Senhor me incluiu nas tuas prioridades.
E eu quero sair daqui hoje abençoado. Eu quero sair daqui hoje declaradamente rendido ao Senhor. O meu culto foi entregue, não foi para agradar a mim mesmo e nem para agradar a terceiros. Foi para agradar a Ti. Eu quero experimentar, andar livre, aliviado dos meus pesares, das minhas dúvidas. Eu quero viver como um crente liberto, um crente que devidamente entende qual é o seu papel. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a alma, concupiscência da carne. Essa foi uma declaração de Pedro. 1 Pedro 2,11. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus. E no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observarão. Irmão, que eu e você nos enquadremos nisso aqui. Amém? Essa palavra aqui, ela vem com a finalidade de nos mostrar que existe um padrão mais excelente. Existe um parâmetro confiável. Existe uma expectativa de uma vida de fato que agrada a Deus. Nós não estaremos vivendo mais para nós mesmos. Nossa expectativa é de que continuemos crescendo na graça, no conhecimento, na intimidade, no temor, na verdade, na sabedoria, e assim nós passemos os nossos dias mais aliviados, porque o Senhor nos dá de maneira sábia, de maneira prudente a viver. Irmãos, façamos uma oração. Pai Celestial, é maravilhoso, ó Deus, sentimos o Teu interesse por nós. É maravilhoso estarmos, Pai, com a vida marcada pela Tua presença. Que o Teu Espírito Santo ajude o Teu povo, os Teus filhos. Que tenhamos, Senhor, de fato, desprendimento e nos apeguemos de fato, Pai, àquilo que o Senhor nos entrega como mistério, como segredo glorioso. A reconciliação das almas a Ti, Pai. Que nossa vida hoje, Senhor, saiba de maneira declarada, oficial, que pertencemos a Ti e somos ovelhas do Teu pastoreio e nós nos alimentamos, Senhor, das águas que refrigeram a nossa alma. A Tua palavra é o alimento precioso que a nossa alma precisa. Nos ajude, Pai, a viver para a glória e exaltação do Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, a cada um dos que Te conhecem, que se declararam hoje filhos Teus. E se tiver alguém que precisa dessa bênção, que o Senhor toque em seu coração, para que, ó Deus, haja uma devida entrega da sua vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, finalizamos aqui nossa reflexão. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, irmão.